Olá, a prosa brasileira se ressente de algumas quase ausências. Gêneros como a ficção científica, o romance policial e até mesmo a literatura fantástica ainda assustam nossos autores. O escritor Flávio Carneiro, resolvido a homenagear o Rio de Janeiro, decidiu escrever uma trilogia percorrendo exatamente os 3 gêneros desprezados. Nossa conversa gira em torno da trilogia e do romance O Campeonato. Na dica de leituras, a vaidade e o fantástico na análise dos romances Chá das 5 com o Vampiro, de Miguel Sanches Neto, e A Mulher, o Homem e o Cão, de Nicodemos Sena. O Leituras conversa agora com Flávio Carneiro. Flávio, você está relançando o Campeonato, né, que faz parte de uma trilogia, o 2º volume de uma trilogia, que é a trilogia do Rio de Janeiro, né, quer dizer, onde você faz uma homenagem ao Rio de Janeiro. Né? Você escreveu uma anterior, A Confissão, que é uma literatura fantástica, uma literatura policial, que é o Campeonato, e está preparando A Ilha, que é uma ficção futurista. Né? Como é que nasceu o projeto dessa trilogia? Quer dizer, o que é essa trilogia? Bom, eu tenho um grande encantamento pelo Rio, né? Eu acho que é uma cidade que tem um potencial de ficção muito grande. Você anda pela... Toda cidade tem isso. Eu acho que qualquer cidade, por mínima que seja, pequena que seja, ela tem várias histórias a serem contadas, né? Você sentar bem com uma pessoa qualquer de uma cidade durante um tempo, você tem ali uma série de narrativas. Agora, em algumas, eu acho que isso fica mais evidente, né? Então, o Rio é uma cidade muito híbrida, muito múltipla, com várias formas de se entender o mundo, né? De classes sociais diferentes e de natureza muito diversa, a parte mais histórica, a parte mais futurista, tudo convivendo, né? Então, eu quis fazer uma espécie de homenagem, aproveitar o máximo que eu pudesse dessa cidade. Ao mesmo tempo, eu acho que pode ser um bom caminho para o ficcionista hoje, e muitos já fazem isso, a recuperação de certos gêneros marginais da nossa história. Quer dizer, gêneros que sempre foram considerados de subliteratura. Então, como, por exemplo, o policial, que sempre foi considerado coisa menor, e a partir do final dos anos 70, aí, com Rubem Fonseca, por exemplo, isso tem sido revisto, né? Muita gente está fazendo bom romance policial. Um outro gênero também estaria nesse campo, que é o fantástico, que a gente também meio que abandonou a nossa tradição da ficção brasileira, muito do documental, né? E o fantástico é um gênero que me agrada muito. E a ficção científica seria outra. Então eu juntei 2 coisas, né? Uma, falar do Rio de Janeiro, que era uma vontade minha, e a outra, experimentar gêneros que são considerados gêneros menores dentro do cânone, né? Como o fantástico, o policial e a ficção científica. Flávio, agora é interessante porque você está pegando 3 gêneros, exatamente que a gente estava falando um pouco disso, meio marginalizado, uma certa consistência esses gêneros, a gente poderia dizer. O fantástico menos, né? O fantástico tem já tinha uma conceituação a partir ali dos trabalhos do Murilo Rubião e tal. Sim. Já se tinha essa conceituação. Mas acaba caindo numa discussão muito frequente hoje, que é a questão da literatura do entretenimento. Você procura fazer também um pouco de entretenimento, pelo menos nesses 2 livros, né? Quer dizer, como é esse trabalho? Não, isso agora você pegou no ponto que eu acho mais interessante da ficção atual. Eu acho que a tradição da ficção brasileira é de uma certa seriedade, que às vezes é excessiva, né? A gente tem uma tradição no século XX do escritor meio como um missionário, seja ele no modernismo, primeiro modernismo como missionário, aquele que está trazendo a novidade, no caso, em termos de linguagem, com Mário, com Oswald de Andrade. Nós temos um trabalho sério a fazer, que é o de reeducar o leitor, ou de trazer para o leitor novidades ligadas ao cinema, às artes plásticas, na literatura. Seja também uma segunda geração modernista, os romancistas do Nordeste, aí já mais com um projeto ideológico, né, mais de fundo ideológico. Nós somos os missionários, no sentido de nós temos que mudar o mundo, o país, é contra a opressão. Tal. Então,
Eu acho que o que a gente vê, e depois durante a ditadura, né, a geração dos anos 60, 70, o romance-reportagem, e o que eu acho que é interessante da ficção dos anos 80 e 90 é que o escritor, de algum modo, está resgatando a ideia de entretenimento que está lá no século XIX, do folhetim, mas sem perder a qualidade. Quer dizer, eu acredito que há escritores que trabalham hoje só com entretenimento, isso vai existir sempre. Mas o que eu vejo hoje é a presença de escritores que lidam ao mesmo tempo com uma sofisticação de linguagem e também com uma linguagem do entretenimento. Pode citar vários, né? O Sérgio Santana, o Rubem Fonseca e vários outros que estão lidando com o fantástico. Tem o Max Malman, que é da nova geração, que eu acho muito bom também, que estaria em algum romance dele, alguns romances mais para o fantástico. Então você tem essa palavra-chave aí que você falou, do entretenimento. Eu nunca nunca pensei na qualidade dissociada do entretenimento. Essa ideia, aliás, de que você tem qualidade está num lado, entretenimento está no outro, é uma ideia que vem em grande parte do modernismo. Entendeu? Do modernismo, da ideia do nosso modernismo primeiro, da Semana de 22, era um projeto que entendia o entretenimento, o gosto popular, como algo a ser domado, digamos assim, né? E isso às vezes é polêmico dizer isso, né? Mas eu acredito que não tenha sido a intenção do Mário e do Oswald criar esse padrão, mas de algum modo eles criaram um distanciamento entre cultura alta e baixa, né? O Oswald tinha uma frase, ele dizia: a massa ainda vai comer do biscoito fino que eu fabrico. Quer dizer, ainda vai comer, não come agora. Né? E o padrão, eu acho que o interessante da ficção hoje é que é oferecido ao leitor ao mesmo tempo o biscoito fino, né? E o biscoito popular, o pão de queijo, sei lá o que, aquela coisa que ele pode comer ali sem muita sofisticação. Na minha terra tem um biscoito muito popular chamado tareco. Então, é o tareco. Tareco também. Mas há uma coisa interessante, porque na época eles rompiam com a geração dos poetas parnasianos, né? Que eram popularíssimos, né? O Bilac, o próprio Humberto de Campos, né? E tal, quer dizer, então acabou que essa guerra se transformou em arte, né? Agora, sem dúvida. O campeonato chama a atenção pela configuração do protagonista, que é um leitor compulsivo e não sabe fazer outra coisa, né? E acaba que a literatura salva ele, né? Salva por um lado, né? E coloca ele numa fria por outro, né? Né? Quer dizer, como é a dicotomia desse personagem, né? Essa dualidade desse personagem. Pois é, eu queria escrever um romance que fosse divertido, que eu gostasse de escrever. Pensei no gênero policial, que é um gênero que me agrada muito. Eu queria que fosse um narrador jovem, inexperiente em termos dessa coisa meio pesada do dia a dia, da violência urbana. Então eu fui moldando esse personagem e criei o André, que é o narrador, que tem 26 anos e como você falou, ele é viciado em leitura de romance policial, né? Ele é quase um obsessivo. Quando ele começa a ler um romance policial, ele não consegue parar e é mandado embora do emprego, né? Porque ele não consegue parar, está lá na loja de ferragens e os fregueses querendo ele lá, né? Então ele resolve ser detetive, faz um curso de detetive por correspondência, que ele acha que a única coisa que ele sabe no mundo é sobre romance policial. Então ele vai se transformar num detetive e a história começa, né? Ele vai investigar um caso de verdade e tal. E ele é sempre movido pela leitura, pelas leituras que ele faz. Então isso é uma coisa que eu uso muito nos meus livros, de ficção e de ensaio também, que é essa ideia do escritor como um leitor que escreve. É alguém que encena muitas das práticas de leitura. Então, a Confissão tem um pouco isso, né? Esse narrador é meio que resultado das leituras que ele faz, leituras literárias e leituras da vida, das mulheres com quem ele se envolve, por exemplo. Esse que eu estou escrevendo agora também tem um traço disso, de algum modo, por exemplo, o narrador é um velho franciscano que está na biblioteca do mosteiro e o Rio de Janeiro, no futuro, é uma ilha, uma pequena ilha. Então ele escreve rodeado dos livros, né? Ele é um leitor que está escrevendo um relato já no final da vida. Então, essa é uma temática que me interessa muito, né? Então eu resolvi fazer no campeonato isso. Quer dizer,
uma espécie de romance policial que é, na verdade, uma homenagem a vários romances policiais e que parte, inclusive, de um jogo que é o conto do Rubem Fonseca, o Campeonato, que ele entra na trama desse romance como alguma coisa real, né? O Rubem Fonseca cria uma história de ficção científica um pouco, passada no futuro, né? E no meu romance, algumas pessoas pegam essa ideia e resolvem colocar em prática para ganhar uma grana, fazer um campeonato de performance sexual, no caso, né? Agora, há uma certa fuga, digamos assim, né, do convencional do romance policial que está se fazendo hoje no Brasil, né? Apesar de Rubem Fonseca, mas também, a partir de Rubem Fonseca, criou-se uma certa dualidade aí interessante. O romance policial acaba muito caindo no muito sexo, muita violência, né? Até passou a ser uma configuração do romance urbano atual brasileiro, né? Que perdeu até essa carga meio policialesca, né? Hoje, praticamente não se tem a investigação em si, a não ser no Garcia Rosa, no próprio Rubem Fonseca. Mas autores novos como a Patrícia Mello e outros tantos, eles acabam até perdendo esse veio e partindo para a questão da descrição da violência pura e simples. O Campeonato foge, de certa forma, e resgata quase que aqueles personagens, aqueles detetives românticos do romance noir, da década de 50, 60 e tal. Quer dizer, essa é a sua influência básica para escrever esse livro? Eu gosto muito do Poe, Edgar Allan Poe, gosto muito dos contos policiais do Borges, né? E do Dashiell Hammett, que é o grande nome do romance negro, sem dúvida. Para criar uma história hoje, eu achei que ia ser muito complicado ela fugir do padrão romance negro, né? Então, a violência e tal. Mas, ao mesmo tempo, como você observou bem, eu não queria, eu não gosto nem considero romance policial um romance que fale só da violência em si. O que é o meu grande interesse no romance policial é a investigação, é a leitura. Quer dizer, o detetive é um leitor. Como que ele lê as pistas? Então você vai ter isso no Dashiell Hammett, né? no Sam Spade. Você tem muito isso, obviamente, no Borges. E você tem isso no primeiro conto policial, Os Crimes da Rua Morgue. O Dupin, que é o detetive, ele decifra o crime, sobretudo lendo as notícias desencontradas que saem no jornal sobre o crime. Um fala uma versão tal, outra versão tal, ele cruza aquilo e chega a decifrar. Então ele é um leitor. Então eu acho que o romance policial sem a investigação, ele, para mim, é um romance, como se é um romance urbano, falando de violência. Eu não considero como policial, entendeu? O meu interesse, então, é nessa linha do policial clássico, o Paul Auster, por exemplo, né? Mas reescrito hoje pelo viés da leitura, pelo viés da imaginação, né? Quer dizer, eu acho que o que se privilegia na boa ficção policial hoje é essa capacidade que o detetive tem de imaginar. E o leitor vai acompanhando isso, imaginando por sua própria conta. Às vezes o detetive vai para um lado e o leitor vai para o outro e acaba o leitor estando certo. Muitas vezes o detetive está errado, né? Não decifra o enigma e o leitor acaba vendo. Há um romance, de novo, do Rubem Fonseca, o Agosto, que há uma grande investigação e o detetive morre no final, né? Se você estiver lendo bem, você vê que ele está errado, que o detetive está errado. Matos, né? Então, esse jogo da leitura que me interessa, muito mais do que... Aliás, nada me interessa da descrição, da violência, isso é o pano de fundo, você vai falar daquele cenário, né? Mas o meu interesse é sempre pela imaginação. Há uma discussão também muito presente no seu livro, que ela surge como uma discussão meio acessória, mas que acaba tomando uma importância muito grande, e que é um certo duelo, né, entre o prazer e o trabalho, né, a necessidade do trabalho, né? Quer dizer, o protagonista, ele acaba, o André, encontrando uma profissão a partir do prazer dele, né? Ao contrário do irmão, né? Que todo prazer decorre do trabalho, né? De subir na vida e tal, né? Eu quis colocar dois personagens
que são leitores apaixonados, né? Leitores que leem por prazer, que adoram ler. No caso, eu exagerei um pouquinho no André para dar um certo sabor para a história, né? Mas ele lê por prazer também. O André é o narrador. E o Gordo, que é o seu assistente, que trabalha numa livraria. E o André tem inveja do Gordo, porque o Gordo trabalha numa livraria e consegue não ler durante o expediente. Só ler em casa e tal. E aí, se você se lembra, quando o André resolve colocar um anúncio no jornal, né, Detetive por Correspondência, o Gordo vai auxiliá-lo a fazer esse anúncio e eles começam com a frase do Poe. Né? Quer dizer, um anúncio de jornal com a citação do Poe. Né? E aí, então, eles são movidos pela leitura. E no decorrer da trama, eles vão se deparar com outros personagens que ou não gostam de ler ou que leem por interesses pouco literários, né? Muito mais interesses financeiros, como... Não posso falar mais, porque eu vou contar a trama, né? Mas é um pouco esse conflito, sim. Essa tensão entre a leitura por prazer e a leitura por obrigação, né? E há uma coisa também interessante no romance, que são as citações a determinados estereótipos do romance policial, né? Que você, de certa forma, brinca com isso, né? Sim. Quer dizer, o próprio Gordo, embora ele tenha assim, uma conceituação mais do Watson, ele é mais Sherlock. Sem dúvida. Né? Então, quer dizer, há uma citação também desses romances policiais. O detetive, ele é fracassado em tudo, né? E ele que é um padrão, né? Eu acho que o Sherlock não, mas todos os outros personagens, ou pelo menos a grande maioria desses personagens, a Agatha Christie tem o Poirot, que também não é um cara bem sucedido assim, mas ele, quer dizer, o sucesso deles é na investigação, né? Sim. Quer dizer, você começou a criar também fazendo uma certa homenagem a esses romances nisso, né? Quer dizer, como é que foi esse trabalho? Sem dúvida. Aí há algumas inversões também, porque a tradição do romance de enigma, o romance policial até o romance negro, até chegar ao romance negro, é de ter sempre o detetive e um auxiliar. O auxiliar é sempre o narrador, quem narra as histórias do Sherlock, sempre o Watson, assim como o amigo do Dupin, sem nome, narra a história do primeiro conto policial. E esse assistente é alguém que sabe menos. Né? O Humberto Eco faz esse diálogo quando ele faz O Nome da Rosa. Né? O Adson, que é uma brincadeira com o Watson, e que é o narrador, e o Guilherme, que é o grande Sherlock, né? Guilherme de Baskerville, que é até o nome que é o grande detetive. E o que acontece? Quando o narrador é aquele que sabe menos, quando você faz isso, você de certa maneira coloca em volta do detetive um certo ar de mistério, porque o detetive não fala, né? Ele só mostra o resultado. No final ele faz a sua performance em grande estilo, né? Vai explicar para você o que aconteceu. Então eu fiz uma pequena inversão. Eu coloquei o narrador sendo o próprio detetive e o detetive sabendo menos que o assistente, porque o Gordo é muito mais esperto que o André. É muito mais. Então eu coloquei a voz narrativa no detetive e coloquei a sagacidade, a imaginação no assistente. Fiz uma pequena inversão nisso daí. Agora, há uma série de brincadeiras com o gênero. Por exemplo, o André nunca deu sorte com mulher. E aí um dia ele fala, depois que eu virei detetive, as mulheres estão aparecendo aos montes. Porque é o traço do romance negro, né? O detetive que ganha todas as mulheres. É diferente do Sherlock. Sherlock é da primeira escola, digamos assim, que ele não se envolve, né? Ele é mais máquina de pensar. Mas a partir do romance negro, da Dashiell Hammett, são aqueles detetives que são durões, que fumam muito, bebem muito e tal, e sempre estão com aquelas mulheres maravilhosas e tal. Então, eu brinquei com isso. Bastou ele ser detetive que agora as mulheres todas aparecem, né? Então, é brincar um pouco com o gênero, realmente, né? Agora, o romance e o campeonato demonstra o leitor, né? De certa forma, a sua condição de leitor, né? E você está publicando, tá com um livro aí para ser publicado aí por esses meses aí, que é exatamente essa coisa da sua experiência como leitor, um pouco isso da experiência do seu leitor. Quer dizer, o que é esse novo livro? Esse novo livro se chama O Leitor Fingido. É uma brincadeira com a ideia do leitor hipócrita, meu irmão, né, do leitor fingido, mas é sobretudo uma escrita que transita entre
leitura e escrita, entre ficção e ensaio, né? Então, o leitor fingido brinca também com o duplo sentido de fingido, que é o leitor ficcionalizado, o leitor fingido, né? Então, ele tem duas partes. A primeira é através do espelho e o que o leitor encontrou lá, que é uma brincadeira com através do espelho que a Alice encontrou lá, do Lewis Carroll, em que eu misturo um pouco de depoimentos de leitura, eu crio um personagem fictício, que eu chamo simplesmente de leitor, e conto algumas coisas dele misturadas, que são essas coisas, com um pouco da minha vida pessoal, né? Mas sempre ficcionalizado. E faço uma série de digressões. Eu gosto muito de escrever ensaios na forma de fragmentos. Então eu costumo fazer uma espécie de... meus 2 livros de ensaio têm isso. São fragmentos que o leitor vai montando. Então não é um tema assim todo monográfico, entendeu? São pedacinhos, né? E o leitor vai montando aquilo. Então eu fiz isso também no Leitor Fingido. A primeira parte é isso. Esses fragmentos de leitura. Falo do Emile Faguet, que tem um livro chamado Arte de Ler. Crio também uma arte de não ler, como é importante não ler, saber o que não ler, né? No mundo que a gente vive, que tem tanto apelo. Às vezes o leitor profissional, que é o nosso caso, né? Ele precisa também ter uma certa técnica de evitar ler algumas coisas. Então eu falo um pouco sobre isso. E a segunda parte do livro, agora o leitor em branco e preto, acho que é uma coisa, agora eu esqueci porque já mudou tanto o nome, mas a ideia na segunda parte é um diálogo com as Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino, nas Cidades Invisíveis, ele cria, através do diálogo entre o Kublai Khan e o Marco Polo, uma série de tipos de cidade, todas ligadas à imaginação, né? Cidades inventadas, que são aquelas que o Kublai Khan descreve para o imperador, né? Que o Marco Polo descreve para o Kublai Khan. Então eu fiz um jogo que foi o seguinte: eu recortei de vários contos e romances brasileiros e não brasileiros, alguns policiais, outros fantásticos, tudo. Eu recortei personagens, leitores, personagens lendo uma situação ou lendo um livro. E criei para cada um deles uma espécie de um perfil, ao molde das Cidades Invisíveis. Então, o sumário é todo um diálogo. Por exemplo, o leitor e o tempo, o leitor e a morte, o leitor fingido, né? Então, são tipos de leitor que eu vou recortando de contos e romances. Então, quis criar, pelo menos, uma espécie de uma galeria muito exótica, porque tem leitor de todo tipo, né, ali dentro. E como que, num conto, por exemplo, como A Cartomante, do Machado, você tem 3 leitores, entendeu? A cartomante, que é a mais esperta, que ela lê o consulente, né? Aquele que vai buscar, no caso o Camilo. É interessantíssima essa cena, porque no conto do Machado, quando o Camilo vai à casa da cartomante, a casa está toda na penumbra, e a única luz vem em cima do Camilo e ela fica no escuro, como se estivesse lendo debaixo de um abajur. O livro está lá e ela na dela, né? Já o Camilo e a Rita são leitores quase que românticos, né? Que acreditam, que querem acreditar naquilo que o autor está dizendo e tal. Então é isso, sabe? O Leitor Fingido. São quase que 2 livros dentro que têm em comum o diálogo com uma obra de ficção, Alice através do Espelho, do Lewis Carroll, e As Cidades Invisíveis, do Calvino. E vamos ver, né? Maravilha. Flávio, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Te agradeço, Maurício, mais uma vez, por essa conversa, sempre muito agradável, muito bacana. Obrigado. Obrigado. O contraditório e o conflito são alimentos para a literatura. Modernamente, escritores em todo o mundo refletem sobre a velha guerra entre a individualidade e a multidão ruidosa que envolve os indivíduos. O fenômeno que gera uma estranha forma de solidão. Este é o ponto de partida do novo romance de Miguel Sanches Neto, Chá das 5 com o Vampiro, lançado pela Objetiva. O enredo conta de Beto, um jovem escritor que chega a Curitiba com o desejo de se envolver com a vida literária local. Beto se torna amigo e discípulo de Geraldo, o escritor consagrado que preserva ao extremo seu isolamento voluntário. E daí decorrem aventuras envoltas em nuvens de vaidades e inconsistências. No romance, as pessoas trabalham suas ações em função de um objetivo bem definido. Mesmo negando a intenção, buscam o sucesso, o prestígio, a fama. Enfim,
A decantada solidão do escritor surge aqui como um instrumento para a criação do mito. Miguel Sanches trabalha estes elementos com imaginação e precisão. Narra muito bem sua história que, polêmica pelas claras referências que aponta, sobrevive por sua força narrativa. A literatura, mesmo trabalhando seus temas de eleição, não sobrevive sem uma história bem contada. Daí a falência de algumas vanguardas que partem da morte do romance. Longe de malabarismos estéticos, o escritor Nicodemos Sena constrói sua literatura com descrição. Seu novo romance, A Mulher, o Homem e o Cão, lançado pela Letra Selvagem, narra o encontro de uma mulher com o diabo, um tema recorrente na literatura universal. Aliás, uma velha peleja entre o bem e o mal. A novidade na narrativa centra-se na forma. Nicodemos traz a mítica amazônica e fala de ambientes quase oníricos, fantásticos, envolventes. Tanto o narrador quanto o ouvinte são anônimos, anulam-se em favor do enredo, das indefinições que instiga o leitor a criar conclusões e a fugir das incertezas. Um romance que se constrói a partir do fantástico para falar de uma realidade que sobrevive nas profundas crenças de uma cultura viva e forte. Afinal, como ensina Câmara Cascudo, é fácil desacreditar em lobisomem quando se mora na cidade. Os cenários urbanos e agrários de nossas vidas. Chá das 5 com o Vampiro, de Miguel Sanches Neto, e A Mulher, o Homem e o Cão, de Nicodemos Sena. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.